mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar uma pausa nos estudos de algoritmo, de conceitos, para eu mostrar uma ferramenta muito importante e muito valiosa para que você possa ajudar ainda mais no seu aprendizado em algoritmos. Na verdade, eu mostrei nas aulas de 1 a 5, eu mostrei o Visualg, e essa é a ferramenta que nós vamos usar prioritariamente, mas tem uma ferramenta que eu uso na minha sala de aula e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu acho que facilita bastante, principalmente para quem está tendo dificuldade até aqui. Então, se você assistiu a aula de 1 a 5 e sentiu algum tipo de dificuldade, provavelmente agora você vai conseguir eliminar essas dificuldades, pois eu vou apresentar para vocês o projeto chamado Scratch. O Scratch é um projeto que foi criado numa universidade dos Estados Unidos, famosíssima, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, ou MIT, e esse projeto foi criado desde 1993, mas só em 97, 98 é que ele foi divulgado para a comunidade, e desde então ele está aí de graça, é um projeto gratuito, basta procurar pelo projeto do Scratch, mas ele já faz parte do seu pacote do curso que você baixou lá no site www.cursoemvideo.com. Acessando esse site, você consegue baixar na área de curso de algoritmo o seu pacote. Dentro dele vem a versão do Scratch para Windows. Se por acaso você está utilizando, como eu aqui utilizo o Mac, eu vou utilizar o Scratch para Mac, ou caso você utilize uma versão do Ubuntu, uma versão Linux, então você pode baixar no site oficial do Scratch, pode fazer uma busca rápida pelo nome da ferramenta no Google e você vai ter acesso a ela. Então, é uma ferramenta que foi criada com o intuito de ensinar lógica de programação para crianças. Então, assim, é uma simplicidade muito grande e todos nós temos a nossa criança dentro de nós, né? Então, é bem divertido utilizar o Scratch e vocês vão ver a partir de agora que eu vou demonstrar essa ferramenta para vocês, como é simples criar uma lógica utilizando esse ambiente. Então, vamos passar aqui para o computador para você ver do que eu estou falando. Então, depois de baixar o pacote, você vai instalar a ferramenta. Instalação de aplicativos no Windows é bem simples, né? Avança, avança, avança e no final conclui. Então você vai ter aqui o Scratch. Então vou abrir o aplicativo, colocar ele aqui em tela cheia. Você tem um menu aqui em cima, botão para salvar, botão para abrir, botão para compartilhar. Isso é legal que você pode compartilhar os seus projetos. Aqui ainda na barra superior, você tem algumas ferramentas de carimbo, recorte, aumentar e diminuir o objeto. Então, por exemplo, aqui, eu posso aumentar o objeto, ou posso clicar aqui, diminuir um pouco o objeto. Aqui em cima eu mudo as visualizações, eu boto em visualização pequena, dando foco ao código. Posso dar essa visualização que estava antes, distribuindo o foco, ou então focando apenas na execução, onde ele vai ficar em tela cheia, apenas para você executar a lógica. Aqui embaixo nós temos os sprites, que são os personagens que são criados, inclusive o palco, que é essa parte branca. Então, você tem aqui, nós temos um objeto apenas, que é o objeto que é o gato. Então, a gente pode trabalhar com ele. Podemos desenhar um objeto, clicando aqui. Podemos adicionar um objeto com sprites já pré-definidos. Você consegue baixar qualquer arquivo GIF, serve como sprite. Ou então, você gera um objeto surpresa clicando sobre esse botão. Aqui no meio, nós temos a área de código, que é onde vai ficar a nossa rotina. Nós temos também, podemos mudar para trajes, que são os trajes do gato, que tem 2, ou os sons do gato, que no caso aqui tem um som de miar. Voltando aos comandos. No canto esquerdo são os comandos. Aqui você tem várias categorias de comandos. Então, nós temos categoria de movimento, de aparência, de som. E note que cada uma delas que eu estou clicando, ele tem uma série de comandos ou instruções dentro dele. Então, tudo começa aqui na seção de movimento e é aqui que o Scratch vai ser trabalhado. Então você consegue ver aí que é uma ferramenta extremamente simples, mas o resultado dele é extremamente poderoso. A funcionalidade dele é bem legal. Então você deve lembrar muito bem, numa das aulas passadas, se eu não me engano na aula 3, nós vimos operadores aritméticos. E nós fizemos uma lógica para pedir que o usuário digite 2 números e mostrasse a soma deles. Vamos fazer com que isso aconteça no Scratch com um programa focado para crianças. Vamos fazer a mesma coisa funcionando. Mas antes de mais nada, não se esqueçam da maldição do Olá Mundo. Vamos fazer o gatinho falar Olá Mundo aí pra gente. Então tudo começa quando eu clico na bandeira verde. Então eu tenho que vir aqui na ferramenta de controle e vou ver quando clicar na bandeira verde, vai acontecer alguma coisa. Eu vou vir aqui em aparência, vou pedir para que o gato diga por 2 segundos Olá Mundo. Basta que eu clique na bandeira, ele vai escrever Olá Mundo por 2 segundos e depois some. Eu posso também emitir um som. Posso fazer com que o gato toque o miau, toque o som miau e depois diga Olá Mundo. Toque o miau
toque o som miau. E depois diga olá mundo. Note aqui também que cada um dos comandos se encaixa um no outro. Então, por exemplo, se eu encaixar o toque o som miau e deixo o diga olá mundo do lado de fora, vou clicar, ele miou, mas ele não escreveu olá mundo. Apenas as peças que estão encaixadas uma na outra vão poder servir para execução se partindo dessas peças que têm uma onda em cima, que são as peças de controle. Vamos deixar isso aqui de lado. Basta que eu arraste dessa área para a área de comandos, ele apaga os comandos. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sensor aqui perguntando não qual o seu nome. Vou pedir, diga um número. E logo em seguida teremos uma resposta. Note que o bloco de resposta ele não se encaixa em nenhuma delas. O bloco de resposta só vai se encaixar em objetos retangulares. Vou deixar ele aqui e vamos solicitar outro número. E também vamos deixar a resposta aqui. E essas respostas não podem ficar soltas, não podem ficar flutuando, pois nós já vimos que comandos que estão flutuando não são executados. E aí eu tenho que pegar a resposta do que o usuário digitou e guardar em algum lugar. Você já viu comigo qual é o nome do local que é armazenado o valor, não viu? O nome variável te diz alguma coisa? Pois o Scratch também tem variáveis. Então vamos criar aqui, ó, tem a área de variáveis. Vamos criar duas variáveis. Uma variável N1, vou criar outra variável N2. Os nomes das variáveis seguem as mesmas regras que nós vimos anteriormente. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o valor de N1 para 0? Não, vou mudar para a resposta. Do primeiro. Vou encaixar aqui a pergunta. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar agora o N2 para a minha segunda resposta. Então, agora, ele vai perguntar, diga um número, vai esperar, e quando eu tiver a minha resposta, ele vai jogar dentro da variável N1. Mesma coisa, diga outro número, ele vai esperar. Quando eu disser outro número, a resposta vai para N2. Vamos calcular a soma criando uma variável, S, e a minha variável S vai ser atribuída da seguinte maneira. Mude S para, cuidado com mude S para e mude S por. Mude S por vai adicionar valores à variável. Mude S para vai mudar o valor interno dela sem acrescentar nada. Então, o bloco que nós estamos utilizando é o mude para, não o mude por. O S vai ser a soma de N1 com N2. Se viermos aqui na área de operadores, você vai ver que existem os operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão, que nós já vimos nas aulas anteriores. Vou colocar aqui uma operação de adição, vou até as áreas de variáveis e vou colocar o N1 mais o N2. Por fim, vamos na área de aparência, vamos mandar o gato dizer, por 2 segundos, o valor de S. Eu vou até a variável e colocar S aqui.
Vamos executar, clicando na bandeira. A primeira coisa que ele está me pedindo é digita um número. Eu tenho aqui as variáveis N1, N2 e S. Vou dizer o número para ele, 3. Apertando Enter, o 3 já foi para cá para cima e ele me pede o outro número que vai ser colocado aqui em N2. Vou colocar 5. Quando eu pressionar Enter, ele vai somar 5 com 3 e vai me dar o resultado. Ele me deu o resultado lá, porque eu coloquei aqui por S segundos, por 8 segundos. Eu tenho que colocar ele aqui, Coloquei no local errado. Vamos de novo. Diga um número, 3. Diga outro número, 5. A soma foi 8. Se eu quiser mostrar no lugar de apenas S, mostrar uma mensagem, eu posso usar aqui um operador de junção. Então, vou colocar aqui, junte a mensagem, a soma vale S, e vou colocar, diga a junção entre a soma vale S por 2 segundos. Dá um espaço aqui depois do E, para ficar separado, e vamos executar. Diga um número, 4. Diga outro número, 2. 4 com 2, a soma vale 6. E aí, se parece bastante com Visualg, né? Mas o mais legal do Scratch é que você, além da interatividade com valores e operadores, você pode criar interatividade com esse personagem que está aparecendo aí na tela. Ou, por exemplo, eu vou digitar 2 números e esses números vão ser somados. O número que der, ele vai dar uma quantidade de passos na tela. Vamos ver como é que isso funciona? Então, a partir de agora, eu tenho a soma, ele vai me mostrar a soma, e além disso, deixa eu puxar o gato para cá, ele vai dar a quantidade de passos para frente. Para dar uma quantidade de passos, eu tenho aqui na quantidade de controle uma área repita. Aqui ele está repetindo 10 vezes. Eu não vou querer repetir 10 vezes, eu vou querer repetir a soma de passos que ele der. Então, repita por tantas vezes quanto for a soma. No meu caso aqui, ele repetiria 6 vezes nessa execução. Mais para frente, cada situação, ele vai dar um número de passos diferentes. Para dar um passo, existe um movimento de 10 passos. Na verdade, ele não vai dar 10 passos, ele vai dar um passo. 10 passos é a distância que ele vai percorrer. Então, ele vai mover 10 passos e eu vou mudar a aparência dele para próximo traje. A mudança de traje acontece dessa seguinte maneira. Ele vai ter o gato com a perna aberta, depois o gato com a perna fechada, depois o gato com a perna aberta, depois o gato com a perna fechada e vai intercalar isso. Para que você possa perceber direito, eu vou dar um comando de controle de espere aqui, só que ele não vai esperar 1 segundo, ele vai esperar 0,2 segundos. Então, dentro do repita, ele vai mover 10 passos, mudar o traje e esperar 0,2 segundos. Note aqui que eu tenho uma estrutura que está englobando esses 3 comandos. Esses 3 comandos serão considerados como um bloco. Então, vamos executar. Vai pedir um número, vou botar 5, outro número, 3. Então, isso vai dar 8. Então, ele vai dar 8 passos logo depois de mostrar o resultado. Ok? Vou executar mais uma vez. 1 mais 1. Ele vai dar apenas 2 passos. Ok? Forma análoga, se eu colocar 10 e 10, ele vai andar 20 passos para frente. Interessante, não é?
E o Scratch tem algumas outras funcionalidades muito importantes. Eu vou mostrar aqui algumas coisas interessantes. Isso serve muito para você mostrar para o seu sobrinho, para o seu filho, para qualquer criança que você conheça, porque ela vai aprender brincando. Na verdade, ela vai estar achando que ela está brincando com alguma coisa, mas no fundo, ela está aprendendo algoritmos, que são coisas que normalmente as pessoas acham difícil. Eu, sinceramente, não entendo por quê, mas tem muita gente que acha isso difícil. Eu vou criar um outro exemplo aqui para mostrar algumas funcionalidades do Scratch. Vou clicar em Arquivo Novo, não vou salvar o projeto atual, vai criar mais uma vez o objeto. Vou clicar com o botão direito aqui na área de Sprites e vou apagar esse objeto. Meu palco está vazio. Vamos configurar o palco de Sprites e vou apagar esse objeto. Meu palco está vazio. Vamos configurar o palco primeiro. Clicando aqui em fundos de tela, eu posso importar. O Scratch ele vem com vou apagar esse objeto. Meu palco está vazio. Vamos configurar o palco primeiro. Clicando aqui em fundos de tela, eu posso importar. O Scratch ele vem com vários fundos já pré-modelados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Outdoors. Vou pegar uma rua qualquer aqui. Por exemplo, na frente do cinema. Botei aqui o palco e vou criar um novo personagem. Personagem daqui, eu vou clicar aqui e vou ver vários personagens. No meu caso, eu tenho a área de personagens. Não, vou botar personagens não, vou botar pessoas. Temos a área de pessoas. Eu tenho várias pessoas aqui. Vou escolher uma delas. Tem aqui um rapaz andando. A, B, C, D e E. Então, vou primeiro abrir o A. Ele vai criar o personagem aqui. Vou chamar esse personagem, mudando aqui em cima, de José. Então, esse é o meu personagem José. Vou vir aqui em trajes e eu posso importar outros sprites de José. Então, vou abrir o B, depois o C, importar o C, depois importar o D e, por fim, importar o E. Então, note aqui que eu tenho, para um mesmo personagem José, eu tenho 5 sprites. São 5 posições dele caminhando. Vamos vir aqui na área de comandos. Vamos colocar assim, ó. Quando a bandeira for clicada, eu vou repetir para sempre. Vou botar aqui sempre. Sempre. Vou mudar a aparência dele para o próximo traje. E mais uma vez, para você perceber essa mudança, vou mandar esperar os... Vou botar 0.1, vou botar bem pouco aqui. 0.1 segundos. Vou clicar na bandeira e o José começa a caminhar. Na verdade, ele só está mudando o traje e aguardando para sempre. Tudo que estiver dentro dessa estrutura aqui que engloba esses dois comandos é considerado uma repetição para sempre. Vou parar aqui, ó, clicando em parar tudo. Ele parou. Vou colocar o José aqui. E além de próximo traje, vou fazer um movimento
de 10 passos. Ele vai começar a andar. Só que quando ele chega a passos, ele vai começar a andar. Só que quando ele chegar aqui no canto da tela, ele vai ficar parado, mas continua andando, tá vendo? Mas ele saiu do limite da tela. Vou parar, puxar ele de volta aqui e vou dar um comando, se tocar na borda, volte. Simples. Clicando na bandeira, ele anda. Quando ele tocar na lateral, ele volta. Só que ele está voltando de cabeça para baixo. Vou deixar ele voltar à posição natural. Vou parar e vou para baixo. Vou deixar ele voltar à posição natural. Vou parar e vou mudar a localização aqui de José. Aqui ele gira para qualquer direção. Aqui ele só gira na esquerda e direita, que é o que eu quero. E na última opção, ele não vai girar em hipótese nenhuma. Então, nessa primeira você já viu que ele volta de cabeça para baixo. Aqui, com a segunda opção ligada, ele vai. Quando ele bate, ele volta. E nessa opção aqui, a última, ele vai andar e ele nunca vai virar. Batendo de um lado ou de outro, ele sempre vai permanecer virado para a direita. No caso aqui, a melhor opção é a segunda. Se eu quiser, como nós já vimos, diminuir o tamanho dele, posso diminuir. Eu posso, inclusive, remover esse aguardo. E ele vai andar mais rápido. E outra coisa que você pode fazer é interatividade com as teclas do teclado. Como, por exemplo, eu posso fazer com que o José, que está andando que nem um louco aqui na minha tela, cada vez que eu aperte espaço, ele dê um salto. Vamos ver como é que isso funciona. Então ele está lá, vou dar uma parada no meu programa para ele dar uma descansada. E vou colocar o seguinte, aqui eu tenho uma outra forma de começar. Eu tenho um outro start, que é quando a tecla de espaço for pressionada, ou pode ser qualquer outra tecla, basta que eu selecione aqui, eu posso seta para cima, seta para baixo, o que quer que seja. Aí a gente já pode criar pequenos joguinhos. E quando a tecla de espaço for pressionada, eu vou fazer um movimento, mudando o Y
por 10, isso é, ele vai adicionar 10 ao y, mas isso eu vou fazer uma repetição de 10 vezes. Isso vai fazer com que ele suba. Logo em seguida, vou fazer uma outra repetição de 10 para ele voltar para o mesmo lugar e vou fazer um movimento mudando o y por menos 10. Note que agora eu utilizei o por, não para. Então, quando pressionar o espaço, ele vai fazer 10 para cima, depois 10 para baixo. Vamos executar. Apertando a barra de espaço, ele faz um pequeno salto. E eu posso criar algumas coisas interessantes. Vamos fazer mais uma forma de interatividade aqui. Então, eu vou criar um bloco que fique flutuando na tela e quando o José bater com a cabeça nele, eu vou somar um ponto, vou fazer um placar. Vamos criar um pequeno jogo aqui. Mais uma vez, eu vou parar a programação. Eu vou criar um novo sprite, só que dessa vez eu vou pintar esse sprite. Então, eu vou selecionar aqui a cor laranja, vou fazer um retângulo, segurando o Shift ele faz um quadrado. Vou pegar uma linha branca para fazer mais ou menos um tijolo. Estou segurando linha branca. Para fazer mais ou menos um tijolo. Estou segurando o Shift para ele ficar reto. Maneira bem simples, você pode caprichar muito mais o seu filho, o seu sobrinho. Fazer aqui um tijolo. Coisa simples de se fazer. Só dar vazão à sua criatividade. A criatividade de uma criança, de um jovem, é muito maior do que a nossa, né? Então tá lá o tijolo que eu criei mal e porcamente. Vou dar uma diminuída nele. Cada clique ele diminui um pouco. Acho que aqui já está de bom tamanho nele. Cada clique em que o tijolo. Vou voltar aqui para o José e no meio do salto eu vou verificar se aconteceu alguma coisa. Então vou colocar aqui se, vou botar esse repita depois, se acontecer alguma coisa, esse alguma coisa vai ser um sensor quando ele estiver tocando em.
Isso é, se o José estiver tocando em tijolo, isso é, se ele tocar em tijolo, vou fazer um som, ver que ele está sem sons, vou importar um som, aqui Effects, tem um efeito pop, ó. Certo? Então, no comando, se o José estiver tocando em tijolo, toque o som pop. Vamos ver. Ele só faz o barulho quando ele toca no tijolo. Subir um pouquinho mais. E além de tocar no tijolo, eu vou criar uma variável, que vai ser a variável de pontos, onde no início de tudo, do meu programa, quando a bandeira for clicada, eu vou botar ponto para 0 e sempre que ouvir o som, eu vou mandar mudar pontos por 1. Isso é, ele vai somar mais 1 no ponto. Vamos começar aqui com ponto 0, começar meu programa. Cada vez que eu encostar no tijolo, ele vai somar mais 1 no ponto. Ó. Viu como você entendeu o Scratch muito mais fácil? E, na verdade, aquilo que está no meio é um algoritmo, é um conjunto de passos, usa variável, pode fazer expressões aritméticas. Então, essa ferramenta ela é sensacional para isso. Durante as primeiras aulas, enquanto a gente estiver vendo os conceitos fundamentais de algoritmos, eu vou tentar fazer a primeira e a segunda parte sempre utilizando Scratch e VisualAlg em paralelo para que você possa executar isso simultaneamente e poder entender as duas ferramentas. Você, como um adulto, você pode aprender com VisualAlg, mas você do botão de inscreva, tem uma engrenagenzinha, depois que você está inscrito, tem uma engrenagem, vai lá e clica, olha, eu quero receber e-mail desse canal, porque esse canal é bom, esse canal me ajuda, esse canal me dá aula de graça. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas, é uma playlist, a gente já está na 5ª aula, são muitas aulas, então, para você não perder nenhuma, você clica aqui, acessa a playlist, não deixa de estar inscrito, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, né? Mostre para as pessoas o trabalho que a gente está tendo. Vai te ensinar muitas outras coisas aí pelo projeto, pela vida inteira. Então, um forte abraço, bons estudos, não esqueça de praticar, instala a ferramenta, treina, pratica, mostra para os outros. Um forte abraço e até a próxima. Nós chegamos à nossa primeira aula de exercícios. Nós vamos exercitar as estruturas sequenciais na hora de criar nossos algoritmos. Então, eu criei algumas situações aqui, nós vamos tentar resolver esses problemas tanto no Scratch quanto no VisualAlg. Inicialmente, nós vamos utilizar as duas ferramentas, mas foque os seus estudos no VisualAlg, pois é com ele que você vai partir para outras linguagens de programação, como Java, PHP e outras linguagens que você queira aprender.
Então, vamos começar nossa aula de exercícios resolvidos conhecendo uma personagem importante que vai ajudar pra caramba a gente hoje. Então vamos partir para nossa aula de exercícios apresentando uma pessoa muito importante, a Creusa. A Creusa é essa figura aí que faz parte do pacote do Scratch, então nós vamos utilizar ela na nossa programação. A Creusa é gente boa pra caramba e está precisando de ajuda. Na verdade, ela está precisando de 6 ajudas. E nós vamos começar a ajudar a Creusa resolvendo esses pequenos problemas que ela tem. O primeiro problema que a Creusa tem é que está chegando o aniversário dela e ela não sabe quantas velhinhas colocar em cima do bolo. Então, como eu disse, está chegando o aniversário da Creusa e ela não sabe quantas velhinhas colocar em cima do bolo. Deu um problema na cabeça dela, ela sabe o ano que ela nasceu, mas ela não lembra a idade dela. E nós vamos fazer um programa para resolver esse problema simples que a Creusa está tendo. E vamos começar logo de cara utilizando o Scratch, que é mais simples e a gente pode colocar a Creusa na tela. É importante dizer que nesse primeiro exercício eu vou mostrar o passo a passo para a criação da Creusa, colocar ela na mesa e tal. Depois, nos próximos exercícios, eu já vou aparecer com tudo isso pronto. Então, caso você tenha alguma dúvida, partir agora para o Visualg e vamos ver como seria essa mesma solução utilizando a nossa primeira ferramenta para a construção de algoritmos que nós apresentamos nesse curso. Passando aqui para o Visualg, nós vamos fazer o programa Creusa 01. No início do programa, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer com que ela pergunte em que ano nós estamos e espere uma resposta. Então vamos colocar aqui, escreva. Em que ano nós estamos?
Lembrando que nós estamos e esperem a resposta. Então, vamos colocar aqui. Escreva em que ano nós estamos. Lembrando que você pode utilizar a acentuação aqui, eu só não estou utilizando por conta da incompatibilidade do meu teclado com essa máquina virtual do Windows. Vamos colocar leia e entre parênteses vamos colocar a variável que será armazenada. No meu caso aqui eu vou utilizar o mesmo nome, ano, underline, atual. Então vamos colocar ano, underline, atual. Vamos ter que colocar a variável aqui em cima, ano atual, do tipo inteiro. Vamos fazer a segunda pergunta. Em que ano? Botei um S aqui. Eu nasci. E vamos colocar ano de nascimento. Vamos declarar também ano de nascimento. E é importantíssimo que eu dê duas dicas aqui. A primeira, você já deve estar percebendo que eu não crio o algoritmo de cima para baixo. Eu não começo, como alguns professores pedem em universidades e em colégios, que logo no início perguntam quantas variáveis vão ter. Eu não sei quantas variáveis vão ter. Começa a fazer o programa, precisou da variável, vai lá em cima e declara. E a segunda dica é a indentação. Indentação indica quais comandos estão dentro de outras estruturas. Então, dá uma olhada aqui comigo que você vai entender o que é indentação. Então, se você perceber aqui, as minhas variáveis estão um pouco para dentro. Eu simplesmente utilizo a tecla Tab do teclado para criar essa tabulação. Isso indica que as variáveis estão dentro da área var. A mesma coisa aconteceu aqui para o escreva, onde, quando eu uso uma tabulação e o escreva vai para dentro, o início se alinha automaticamente com o fim do algoritmo. Isso não é uma obrigação, mas isso é uma boa prática de programação. Seu programa vai funcionar normalmente sem indentação, mas isso não significa que ela não deva existir. Códigos bem indentados são características básicas de um bom programador. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte: o meu ano atual menos o ano de nascimento é a fórmula que eu vou utilizar e vou jogar esse resultado dentro da variável idade. Que eu vou declarar aqui em cima. E, por fim, vamos escrever o resultado. Que é minha idade será e a idade. Lembrando que essa palavra idade está em vermelho, porque ela está entre aspas, e vai aparecer a palavra idade. Essa palavra idade ela está em preto,
e ela vai aparecer o conteúdo da variável idade. Nós já vimos isso anteriormente. Vamos executar o programa. Em que anos nós estamos? 2014. Em que ano eu nasci? 1999. Vai mostrar, minha idade será 15. Perfeito? Então nós fizemos o mesmo problema resolvidos em duas situações diferentes. Uma utilizando o Scratch e outra utilizando o VisualG. Inicialmente, eu recomendo que você pratique nos dois, pois a prática leva à perfeição e a ferramenta independe disso. A qualquer momento, lembre-se que você pode pausar esse vídeo clicando aqui e olhar o código fazendo ele no VisualG. Nunca se esqueça, a melhor maneira de praticar é fazendo. Somente assistir a aula não adianta muita coisa. Vamos agora partir para a segunda situação, onde Creuza vai estrelar aqui mostrando seus problemas. O segundo problema que a Creuza vai passar é o seguinte: ela fez aniversário e ela quer se dar de presente uma viagem para os Estados Unidos. E a primeira coisa que você tem que se fazer, depois de se comprar a passagem, é óbvio, é comprar dólares. E aí a Creuza está com problema com isso. Então, para comemorar o aniversário, ela vai viajar e precisa comprar dólares. E aí vem o primeiro problema. Ela tem o dinheiro dela, que é em real, e ela vai precisar saber quantos dólares ela vai poder comprar, ou trocar, chame do que quiser. E aí eu vou fazer o seguinte: eu estou aqui com o meu navegador num conversor de moedas. Eu vou colocar aqui para eu saber quanto que um dólar está custando. Então, um dólar está custando 2,22. Então, para o nosso exercício, vamos considerar um dólar sendo igual a R$ 2,22. Então, eu já criei aqui o Scratch, com a Creuza parada agora num gramado, e nós vamos fazer os comandos aqui. Vamos criar um controle. Quando for clicado, nós vamos perguntar para o visual, aproximadamente. 400. Vamos supor que ela tenha, sei lá, R$ 428, arredondando aqui, dá 45 para 40 e o valor em dólar.
Vamos executar. Ela vai perguntar quantos reais eu tenho. Vou botar R$100. R$100 dá para comprar 45,04 dólares. Vamos verificar se isso é certo. Se eu tenho real, vou converter para dólar. Foram 100. Dá 45,05, né? Arredondando aqui, dá 45,05. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que ela tenha, sei lá, R$428. R$428 daria 192 dólares, aproximadamente. Voltando aqui ao meu conversor, 428 daria 192 aproximadamente. E vamos agora diretamente para o Visualg. No Visualg as variáveis, já que ele tem a parte decimal. Nota reservada 220 lugar posso ter dólares. Vamos executar. Vamos fazer o mesmo exemplo com 100, daria 45,45. E com o mesmo exemplo, com R$428, que daria 194 dólares. E aí, viu como é que é simples? Vamos a mais um problema que a Creuza está passando, porque ela já viajou, já chegou nos Estados Unidos e ela teve um grande problema. Chegando nos Estados Unidos, ela está enfrentando um grande problema, que é o da temperatura. E se você não sabe, nos Estados Unidos a medida de temperatura utilizada não é o Celsius, é o Fahrenheit. Então, quando a Creuza chegou no aeroporto, ela olhou lá que estava 100 graus. E ela pensou, caramba, 100 graus? No Rio de Janeiro, que é 40 graus, eu já fico desesperada. Imagina com 100, eu vou derreter aqui. E, na verdade, ela não sabia que era uma outra forma de medida. Então, nós vamos criar um programa aqui que faça a conversão da temperatura que a Creuza está vendo lá para a temperatura que ela veria aqui no Brasil.
A conversão entre Fahrenheit e Celsius é feita através dessa fórmula, onde a temperatura em Celsius é a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Vamos diretamente para o Scratch e ver como isso funciona. Então, no Scratch, já preparei ela aqui, ela está no estado com que F passe estaria, tá? E vamos mostrar a temperatura em Celsius. Vamos executar. Com a temperatura aqui, vamos dar o exemplo dos 100 graus. Passe fórmula. A ação é feita a quantidade de Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então, nós vamos mudar C para isso tudo. Por fim, vamos colocar na aparência para ela pensar uma estaria 7, que é uma temperatura. Vamos dar o exemplo dos 100 graus. No Brasil estaria
estaria 37,7, que é uma temperatura normal, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos passar diretamente para o Visualg e fazer o mesmo problema. Vamos criar as duas variáveis, Fahrenheit e Celsius, do tipo real. Vamos solicitar a temperatura lá. Valer. Coloque entre parênteses. Caso contrário, você vai lembrar que ele vai pegar 32, dividir por 1,8 e o resultado subtrair de f, pois a ordem de precedência que nós vimos nas primeiras aulas e a com 1, aqui no 3, 4 casas ao todo, 4 casas. Sendo uma após a vírgula. Executando, nós temos aqui, no caso, 4 casas, no caso ele usou somente 3, e uma após a vírgula. Então, no Brasil, estaria 37,8. Ficou claro? Então, agora nós vamos à nossa última situação que a Creuza está passando, pois ela voltou de viagem e comprou muita muamba. Ela comprou muitos equipamentos eletrônicos e agora ela vai ter que pagar o imposto por isso. Então, como eu disse, ela voltou de viagem e comprou muita muamba. E equipamentos eletrônicos têm uma taxação assim que você chega no Brasil. Essa taxação é variável, mas nós vamos considerar sempre 60%, porque nós estamos em exercícios iniciais. E aí vem um grande problema que muita gente tem quando diz respeito a cálculos, que é o cálculo de porcentagem. Calcular a porcentagem de alguma coisa é muito simples e eu vou mostrar para você. Vamos usar como exemplo aqui o cálculo que eu falei. Como eu disse, o imposto é de 60%. Calcular 60% de alguma coisa é bem simples. Eu pego essa alguma coisa, multiplico por 60 e divido por 100. E até o próprio nome já diz 60%. Você pega o valor, multiplica por 60 e divide por 100. Então é 60%. E eu sei que o seu professor de algoritmo ou a pessoa que te ensinou a programar pode ter te ensinado um monte de macete, um monte de formulazinha, um monte de coisinha mais simples. Mas nada é mais simples do que pegar essa coisa, multiplicar por 60 e dividir por 100. Então, de forma análoga, se eu quiser 10% de alguma coisa, eu pego essa alguma coisa, multiplico por 10 e divido por 100. Vamos ver como isso funciona. Então já está lá a Creuza, já voltou para o Rio de Janeiro, naquele calorzinho, e ela está com um problema que ela tem que pagar imposto. Então, quando a bandeira for clicada, nós vamos fazer ela digitar qual o valor do produto. O imposto será de... E vamos colocar o valor do imposto aqui. Vamos
executar. Se eu comprei uma coisa de $1.000, eu tenho $600 de imposto. Deixa eu colocar apenas o símbolo da moeda aqui para ficar bonitinho. O valor do produto, $980, terá um imposto de $588. Vamos ver no visual. Então, nós vamos colocar aqui preço. Caso nem nesse parênteses, mas já que preço vezes 60 está no numerador, vou utilizar o 60 dividido por 100. Nesse caso nem é necessário parênteses, mas já que preço vezes 60 está no numerador, vou utilizar o parêntese para forçar e deixar bem claro que isso vai acontecer primeiro. Mas lembrando, esse parênteses, nesse caso, ficou como opcional. Vamos mostrar o imposto será de imposto. Vamos executar. Comprei uma coisa de $1.000, o imposto será de 600. Vamos formatar ele aqui, 2,5 casas ao todo, 2 decimais. Ele aqui, 2,5. Cinco casas ao todo, 2 decimais, 987, ficaria com 592,20. Então aqui eu tenho 3 mais 2, 5, eu tenho 5 números ao todo, sendo que 2 estão no final. Então eu tenho 5 números ao todo, sendo que 2 estão no final. E aí? Deu para entender os problemas que a Creuza teve e que são cálculos matemáticos simples, são situações do dia a dia e foram situações que eu apliquei aqui criando uma historinha para você? Então é isso, agora chegou a sua hora de praticar, pois a Creuza está com mais um problema e esse eu não vou resolver, esse fica para você. Então, depois de comprar a muamba e ter os 60% para pagar de imposto, a Creuza ficou sem grana e teve que pegar um empréstimo no banco. E eu sei que essa coisa de empréstimo é meio complicada, mas nós vamos simplificar para essa sua situação e você vai entender o que eu quero fazer. Então, conversando com o gerente, a Creuza fez o seguinte: pegando o empréstimo, ela vai ter 20% de juros e vai poder parcelar. Então, o que eu proponho a você é o seguinte: você vai fazer um programa para ajudar a Creuza. Ela vai dizer quanto ela quer pegar de empréstimo, por exemplo, R$1.000. Por conta do empréstimo, vai ter 20% de acréscimo por causa de juros. Então, por exemplo, pegando R$1.000 emprestado, ela vai ter que pagar R$1.200. Isso é uma situação hipotética. E aí ela vai poder parcelar. Então, ela vai poder dizer em quantas vezes ela vai ter que dividir esses R$1.200 para pegar R$1.000 emprestado. Eu criei essa situação, ela já está resolvida e eu vou mostrar para você como é que eu quero que isso aconteça. Mas eu não vou te mostrar o código. Então, a situação é a seguinte. Vou clicar na bandeira. Qual o valor do empréstimo? Vamos colocar R$1.000. R$1.000 com 20% de aumento daria R$1.200. Quantas parcelas? 10. Se eu pego R$1.200 e divido em 10 parcelas, cada parcela será de R$120. Então eu vou pagar 10 parcelas de R$120. Deu para entender o que eu quero? Então, isso tudo vai precisar do seu raciocínio. O cálculo matemático é a base que nós fizemos anteriormente. Então, você vai ter o cálculo de porcentagem e você vai ter a divisão pelo número de parcelas. Tente aprimorar esse teu algoritmo para ele mostrar qual o valor total com juros, qual é o valor total de cada parcela. Então, faça programas
crie programas. Então, essa solução é você que tem que criar, é você que tem que estudar o suficiente, praticando, para poder criar esse algoritmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, agradecer pelo pegar de empréstimo, entendeu? Vamos formatar. Então é isso. Resolver. A Creusa ficou sem grana, simplificar a Creusa poder parcelar reais, ela será de 100 que eu quero. Cara, o que nós fizemos, isso tudo vai dar 10 parcelas, ter o cálculo de porcentagem e você vai ter a divisão pelo número de parcelas. Tente aprimorar esse vai ter o raciocínio. O cálculo matemático é a base que nós fizemos anteriormente. Então você vai ter o cálculo de porcentagem e você vai ter a divisão pelo número de parcelas. Já está resolvido lá. Então ela vai poder essa lá. Então o que eu proponho a você é o seguinte, você vai fazer um programa para ajudar a Creusa. Ela vai dizer quanto ela quer pegar de empréstimo, por exemplo, R$ 1.000, por conta do empréstimo vai ter 20% de acréscimo por causa de juros. Então, por exemplo, pegando R$ 1.000 emprestado, ela vai ter que pagar R$ 1.200. Isso é uma situação hipotética. E aí ela vai poder parcelar.
R$ 1.000 com 20, 10. Se eu pego R$ 1.200 e divido em 10 parcelas, cada parcela será de R$ 120. Então, eu vou pagar. Anteriormente. Então, você vai ter o cálculo de porcentagem e você vai ter a divisão pelo número de parcelas. Tente aprimorar esse teu mundo, receber que sai a aula, você vai ser avisado, você não vai perder nenhuma. Cinco, pois eu só vou mostrar isso eu estou sem objeto. E depois faz a segunda dentro da área var. Que logo no início, duas. Vamos fazer assim. Fazendo desse jeito, em 1900 atual. Então, a gente utilizou aqui o underline para separar duas palavras. Então, uma terceira variável. Essas respostas, resposta aqui embaixo. Ele sabe quantas variáveis o comando está prestes a fazer aniversário e está com algum problema. Vamos clicar aqui no objeto. Então, o objeto tem que estar sem bandeira. Ela no fundo de tela está em algum lugar por aqui. Aqui. Então, não lembra a idade dela. E nós vamos fazer um programa para resolver esse problema. Ela nasceu, mas ela não lembra a idade dela.
E nós vamos fazer um programa a Creuza e ela não sabe quantas velhinhas colocar em cima do bolo. Deu um problema na cabeça dela, ela sabe o ano que ela nasceu, mas ela não lembra a idade dela. Precisar saber quantos dólares ela vai. E aí vem o primeiro problema. Ela tem o dinheiro dela, aniversário, ela vai viajar e precisa comprar dólares. Com isso. Então, para comemorar o aniversário, ela vai viajar e precisa comprar dólares. E aí vem o primeiro problema. Ela tem o dinheiro dela, que é em real, e ela vai precisar saber quantos dólares ela vai poder comprar, ou trocar, chame do que quiser. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui com o meu navegador num conversor de moedas. Eu vou colocar aqui em 2 centavos. E nós vamos agora fazer agora na aparência. Estados Unidos e ela teve um grande problema. Chegando nos Estados Unidos, ela está enfrentando um grande problema, que é o da temperatura. E se você não sabe, nos Estados Unidos, aqui, a temperatura em Celsius é a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8.
Vamos diretamente para o Scratch e ver como isso funciona. Mas nós vamos considerar taxação assim como os equipamentos e comprou muita muamba. Tem que pagar o imposto por isso. Então, como eu disse, ela voltou de viagem, pois ela voltou de viagem e comprou muita muamba. Situação que a Creuza está em 8. Ficou claro? Então agora nós vamos à nossa última situação que a Creuza está passando, pois ela voltou de viagem e comprou muita muamba. Ela comprou muitos equipamentos eletrônicos e agora ela vai ter que pagar o imposto por isso. Então, como eu disse, ela voltou de viagem e comprou muito. Essa cozinha exercício custa de 60 coisa. Multiplico por 60 e divido por 100. E até o de o imposto será de, e vamos colocar o valor do imposto aqui. Vamos executar. Se eu comprei uma coisa de $1.000, agora chegou a sua hora de pagar. Então, depois de comprar a muamba e ter os 60% para pagar de imposto, a Creuza ficou sem grana e teve que pegar um empréstimo no banco. E eu sei que essa coisa de empréstimo, ela vai ter 20% de juros e vai poder parcelar. Então, o que eu proponho a você é o seguinte: você vai fazer um programa para ajudar a Creuza. Ela vai dizer quanto ela quer pegar de empréstimo, por exemplo, R$ 1.000. Por conta do empréstimo, vai ter 20% de acréscimo por causa de juros e em vídeo. Então, passe essa ideia para frente, mostre para as pessoas, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais. E voltamos. Vamos aí.